Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Queriam sentar-se, por favor? Bem, como sabemos, Deus criou todo o universo, essa suprema obra de arte, em 6 dias. E a cada dia ele via que era bom, e ao final de tudo o conjunto ele disse que era ótimo, perfeito. E de tal maneira era perfeito que Deus quis descansar e contemplar todas as suas maravilhas. Também Adão, que era a imagem de Deus, e por assim dizer, uma obra de arte também. Um dos primeiros atos de Adão, depois que Deus cria Eva a partir da sua costela, é uma espécie de uma êxtase de admiração, porque ele diz, essa aqui é a carne da minha carne. Admiração, maravilha. E de fato cada um de nós temos uma espécie de um instinto de admiração. No início da criação, no início da humanidade, e dirá Platão e Aristóteles, no início da filosofia está a maravilha, a admiração. Estava tudo nessa... E de fato todos nós temos essa busca por admirarmos pelas coisas. Uma criancinha, desde logo, quando ela olha um panorama, ela fica extasiada, um panorama bonito. Também nós, quando vemos um sorriso de uma criança, ficamos maravilhados, né? Ou então uma música que nos toca muito, aquilo mexe com a nossa alma, ficamos, que bela música. E também, os grandes varões da história foram também grandes varões admirativos. Como narra aqui o Salmo, né? Cantarei todos os dias as maravilhas do Senhor. E eles também cantavam todos os dias essas maravilhas. 2 exemplos que podemos dar estão incluídos aqui no Evangelho de hoje. O primeiro deles é o varão Elias, o tesbita, homem verdadeiramente de fogo. E ele, de tal maneira, era entusiasmado, cheio de Deus, que ele dizia que consumia-se de zelo pelo Senhor Deus dos exércitos, e ao mesmo tempo de ódio contra todos aqueles que profanavam o altar de Deus. E de tal maneira, esse homem, esse varão, Elias, era tão contemplativo, tão admirativo, que ele não podia morrer. Ele teve que ser arrebatado, porque ele já não era mais dessa terra, ele já era do céu. E Eliseu, que também narra no Evangelho de hoje, de tal maneira ele estava unido a Santo Elias, e tão admirativo em relação ao seu mestre, ao seu Senhor, que ele pediu o seu duplo espírito. Então vejam só como na história está narrado aqui todos esses varões admirativos. E no início justamente da pregação de Jesus na terra dele, em Nazaré, vemos também o como ele era admirável. O como ele suscitava glorificações, o quanto ele levantava as pessoas, glorificavam, todos glorificavam, diz, logo antes dessa passagem que lemos hoje. Todos glorificavam a Jesus, porque era uma verdadeira apoteose de graças, de milagres, de maravilhas. E de fato, milagre, a palavra milagre e a palavra maravilha têm a mesma raiz de admiração. Todos têm a mesma raiz, de miro, do latim. E eles, de fato, ficavam admirados por mirar, olhar a Jesus, admirar, olhar para admirar-se por essas maravilhas, esses milagres. E, de fato, quando Jesus entra na sinagoga e todos ficavam surpreendidos ali com Jesus, ele começa a ler o trecho de Isaías e todos ficavam com os olhos fixos em Jesus. E diz o Evangelho, e ficavam admirados pelas palavras cheias de graça que saíam de sua boca. De fato, nós todos temos admiração por ver um relâmpago,
uma música muito bela, um ato heróico de uma pessoa ou qualquer coisa, mas imagina o que seria o olhar de Jesus, o que seriam as palavras de Jesus, o que seriam os gestos de Jesus, o modo de ser de Jesus, a túnica de Jesus que era tocada e já curavam as pessoas. Jesus era uma maravilha encarnada. Mas aconteceu que ele entrando na sua terra, em Nazaré, curiosamente, ele não opera nenhum milagre. Ele opera maravilhas, mas não opera nenhum milagre. Por quê? Por que ele não opera nenhum milagre? Porque, de fato, não tinha chegado a sua hora. Porque se ele fizesse milagres, de fato, poderia suscitar entre os nazarenos desconfianças e até muito pior, a inveja, que será outro tema que vamos tratar daqui a pouco. Algumas pessoas dizem, né? Puxa, Deus não faz nenhum milagre aqui para mim, né? Se ele fizesse um milagre para mim, eu acreditaria, né? Mas justamente porque você não crê que ele não faz nenhum milagre. Porque ali justamente os nazarenos estavam desconfiados e Jesus faz as maravilhas, mas não faz milagres. Atenção. E qual que deveria ser a atitude deles? Está narrado aqui no Evangelho. Todos os dias contempla as maravilhas do Senhor. Cultivar aquelas maravilhas. Maravilha como admiração, como um flash, diria Dr. Plínio. Um flash fotográfico. Que ali naquele instante, naquela instantânea, está contemplado toda uma série de elementos que traz aquele arrebatamento. Mas é necessário sempre, quando a gente olha para a foto, revelar, para que a foto seja de fato válida, tem que ser revelada, né? Não basta só ver o flash. Então eles tinham que ver aquelas fotos de Jesus. E quando o homem, e aqui é um ponto fundamental, quando o homem deixa de admirar a Deus, passa a admirar qualquer coisa. Exemplo, o povo judeu. Bezerro de ouro, ídolos, Deus Mamon, o dinheiro. Quando deixa de acreditar em Deus, passa a acreditar em qualquer coisa. E a admiração aqui, justamente, ela traz um remédio para nós. E ela tem essa dimensão, porque nós, quando nos admiramos diante de Deus, nós saímos de nós mesmos. É necessário um ato de humildade. É um êxodo de si mesmo, propriamente, né? Porque ali a gente sai de nós mesmos para algo transcendente, algo meio misterioso, que não sabemos bem explicitar ainda. E ao mesmo tempo ela traz esse conforto para a alma. Nossa, que impressionante, que graça que estou recebendo, que graça entrar nesse templo maravilhoso. O que diz para a minha alma? Admiração, em poucas palavras, é aquele fenômeno que nós sentimos quando dizemos, nossa, que é uma síntese de Nossa Senhora, né? E lá no interior se diz nó, já basta o nó, não precisa nem falar nossa, né? Nó. Ou quando é mais intenso é nu, nossa. Então quando a gente vê uma coisa assim, nó, que maravilha, essa é a admiração. E é interessante que a admiração é de tal maneira importante para a nossa alma, que hoje em dia há estudos, inclusive estudos médicos, psiquiátricos, que diz entre todas as emoções positivas que nós possamos ter. O divertimento, o prazer, pode ser, por exemplo, a alegria, a compaixão. Entre todos esses sentimentos, o que traz mais propriedades anti-inflamatórias para o corpo é a admiração. É algo científico. Então, se a pessoa é admirativa, até cura os males do corpo. E quando a pessoa é triste, já viram gente com depressão? E a depressão é uma espécie de avalanche que traz consigo vários detritos que vai tomando a alma e depois a pessoa começa a ficar afogada naquelas sujeiras que vai trazendo aquela... Por isso que Monsenhor João, uma vez ele dizia, né? O maravilhamento é tão bom para a alma, tão bom para o corpo, que seria necessário fazer entre nós uma espécie de maravilhoterapia. A terapia do maravilhoso. Por outro lado aqui, o contrário
seria o orgulho-terapia. Olhasse para si mesmo, para o egoísmo, para aquilo, para as minhas coisinhas, meus bens materiais. E foi justamente o que aconteceu com os judeus. Naquele momento ele estava com admiração, todos glorificavam, que milagres extraordinários, que maravilhas ele faz, olha o que sai da boca dele, que tanta maravilha. E logo depois o que diz? Esse aí não é o filho de José? Ele não é lá de Nazaré? Ele não é o filho do carpinteiro? É o filho do carpinteiro. É até uma porta lá em casa, né? Que eles fizeram lá para mim. E a porta é boa? É até boa, mas é de Nazaré, né? É de Nazaré, ele vem de Nazaré. Não, Nazaré não pode vir coisa boa, né? Daquele movimento de admiração veio o movimento de contestação, de dúvida, por uma visão materialista. Aí a porta, ele não veio de Nazaré? Olha só, como é que ele está... Acho que esse Jesus é meio orgulhoso, porque ele fala lá na sinagoga das palavras de Isaías como se fosse para ele. De uma posição de admiração, passa a uma posição de contestação. E isso é exemplo para nós, se não fizermos como diz o Salmo, contemplar as maravilhas todos os dias. E aqui, mais uma vez, acontece outra coisa. É dito que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, temos o exemplo do próprio Jeremias, que é narrado aqui na primeira leitura, que ele foi escolhido, foi formado desde o ventre materno e consagrado como profeta já antes de nascer. E o que aconteceu com esse profeta? O que acontece com todos os profetas, entre eles o próprio Elias, que já dissemos aqui. Ele foi perseguido por Anatote e foi perseguido e traído pelos próprios irmãos, pela casa de seu pai. Perseguido pelos seus. Todos os profetas são perseguidos e todos os santos são perseguidos. E de fato Jesus, para mostrar que era o maior dos profetas, ele foi perseguido por todos os apóstolos inclusive, exceto por Nossa Senhora. E para mostrar que de fato era o maior dos filhos, ele não foi perseguido por Nossa Senhora, de fato. E modelo de filho, e modelo de perseguido também. Bem, como disse, os santos são todos perseguidos, todos. Se vemos um santinho assim mais ou menos, meia boca, como se diz, não existe. Não existe santo mais ou menos. Todos os santos são perseguidos. Mas não é que aquele que é perseguido é necessariamente santo, mas todos os santos são perseguidos. Podem pegar desde o começo da igreja até o fim dos tempos. Todos os santos. Mas ao mesmo tempo, os santos são aqueles que apontam o caminho. Os profetas são aqueles que indicam o que devemos fazer. Os santos e os profetas são, por assim dizer, o estetoscópio de Deus. Já viram o estetoscópio do médico? O que faz o estetoscópio? Ele descobre doenças, não é? E os santos descobrem as doenças da sociedade. E por isso eles são odiados, porque ele está indicando aqui, Jesus que era para ser admirado, ixi, agora eu vou ter que mudar de vida. Está indicando também as nossas doenças aqui. Então, começa a contestação, a desconfiança. Ninguém quer a doença, mas sabemos que a doença é importante que seja descoberta e o quanto antes. E os santos fazem descobrir essa doença da sociedade. Fazem descobrir as doenças nas nossas almas. Fazem descobrir as doenças de um determinado período e indicam o que se deve fazer. Esse é o papel do médico, né? Dar a posologia. O xarope é amargo. E o xarope dos santos é amargo, mas cura. E de fato, a igreja é o lugar dos santos. E por isso que o grande Papa dizia que a igreja é católica, apostólica, romana e perseguida. Bem, e o que aconteceu? Primeiro uma atitude de admiração. Depois uma atitude de contestação, de dúvida. Onde que isso vai parar? Vai parar justamente
na intenção de matar Jesus. O que eles fizeram? Pegaram Jesus e queriam atirá-lo de um precipício. Vejam que num pequeno trecho do Evangelho passa da admiração à contestação até o ódio de morte. E se a verdade de fato não é acatada, se a verdade que os santos nos vêm trazer nos dias de hoje, os santos, as ordens religiosas, aqueles que são chamados a indicar o caminho, se não é acatado, o que acontece? Leva ao ódio e em seguida o desejo de destruição. Por outro lado, aqui também vemos um pecado, que já mencionei aqui, que vai justamente contra essa admiração, que já é o oposto, por assim dizer, dessa admiração, que é a inveja. Se a admiração é olhar para a maravilha, se sair de si mesmo, a inveja olha e se volta. Por que eu não tenho aquilo? Por que ele tem? Ele não merece. Ele vem de Nazaré. Nazaré pode vir coisa boa. Veja fulaninha, olha o vestido que ela está tendo. Olha o carro que eles compraram. Aquele apartamento, bem que poderia ser meu. Inveja. É o não ver. Olha desejando, invídeo significa olhar dentro, olhar com penetração e com desejo de destruir, ou não ver. A pessoa não quer ver o sucesso alheio. É como a gente diz aqui no Brasil, né? Olho gordo. Olho gordo. O olho vai ficando gordo, que pode explodir. Por menos que Giotto, ele, quando representa a inveja, ele representa a inveja muito ligada à maledicência, ao falar mal. Então ele representa a inveja como uma pessoa que tem uma língua em formato de cobra que come os próprios olhos. Essa é a inveja. E os judeus aqui, em Nazaré, esses que estavam aqui em Nazaré, eles estavam justamente comendo os próprios olhos. Porque não toleravam as maravilhas do Senhor. Bem, aqui está demonstrado, de fato, o que a inveja faz. E, de fato, no livro da sabedoria, diz que foi pela inveja que a morte entrou no mundo. Foi pela inveja que Caim matou Abel. Foi pela inveja que José foi traído pelos seus próprios irmãos. E, por fim, foi pela inveja que mataram a Jesus. Começou aqui no início. Eles deveriam ter uma atitude de admiração caritativa, como canta São Paulo na segunda leitura. E o que eles fizeram? Fecharam os olhos. Cegueira. Por isso que podemos dizer que a admiração cura vários males da nossa alma. Isso fisicamente, comprovado pela medicina, pela ciência da admiração. E ao mesmo tempo, comprovadamente, a inveja mata. Mata e quer matar. E qual que é a cura aqui então para a inveja? Obviamente que está aqui na admiração. Mas, se ela não é revestida pela caridade, aquele flash, se apaga. A caridade, ela é a forma de todas as virtudes. Elas têm que estar lá para dar ânimo para todas as virtudes. Porque senão vai acontecer como os judeus aqui. E com efeito, São Paulo diz que a caridade não é invejosa. E com isso, concluo. Passamos uma reflexão sobre a nossa vida à guisa do Evangelho de hoje. Eu, na minha vida comum, diante de um sucesso de uma pessoa, eu sou admirativo ou sou invejoso? Diante das maravilhas de Deus, seja na criação, seja das graças que Ele concede no meu dia a dia, seja nas maravilhas que contemplo como uma igreja, ou as maravilhas da criação, qual é a minha atitude? De admiração ou de frieza? Pode ser frieza, pode ser neutralidade, mas ai dos mornos. Porque se fosse quente, se fosse frio, como diz o Apocalipse, mas porque sois mornos, vomitar-te-ei da minha boca. Duro. E por fim, tenho abertura para as coisas
que Deus me faz na minha vida, ou sou materialista? Busco fazer na minha vida os bezerros de ouro. Busco fazer na minha vida os ídolos. Busco na minha vida um mamon, o Deus dinheiro, o Deus material. Então, Jesus passa aqui hoje e faz essa pergunta para cada um de nós. E como se cumpriu aquela palavra de Isaías naquele tempo, também se cumpre no dia de hoje. Procuro entregar-me a Jesus com todo o entusiasmo, com todo o coração, com toda a minha alma. Essa é a interpelação que faz o Evangelho no dia de hoje. Louvado seja nosso Jesus Cristo.